A paz do Senhor, boa noite a todos. Vamos chegando. O pessoal está animado para a quinta aula do seminário. Eu sou a Fernanda, esposa do pastor Pedro, e vou ministrar essa aula tremenda, que é o Reino dos Céus na Terra. Então vamos chegando, vamos comentando, me dá um feedback se a imagem está boa, se o som está chegando legal. Podem também deixar nos comentários se é a primeira vez que estão fazendo seminário, se já são repetentes, de onde estão falando, de qual cidade estão falando. Vão deixando aí nos comentários. Deixa eu botar o óculos que eu não enxergo mais nada, gente. Nelia, Cláudia, Caroline, Arlete. Vamos chegando, gente. Dá tempo de mandar o link para os irmãos. E vamos para mais uma aula. Josiane, Nandes, a paz, meus irmãos. Bom, quem já assistiu todas as aulas? Também pode deixar o comentário aí. Quem está invicto, conseguiu assistir todas as aulas, ainda teve aula bônus, né? Para tirar as dúvidas. Vocês conseguiram assistir todos? Vão comentando aí para eu saber. Só recapitulando. Primeira aula, o pastor Igor fez uma retrospectiva da história da igreja. Segunda aula, o reino de Deus na Bíblia, também pastor Igor. Terceira aula, nosso irmão Maiker fez as 4 dimensões do reino de Deus. A quarta aula tremenda, pastor Márcio, falando do território do reino. E ainda teve aula bônus para os irmãos tirarem as dúvidas, né? Com o pastor Igor. A Cláudia falou, assisti a todas, Marildo também, comentei. Então vamos começar? Vai chamando, gente, vai chamando o povo aí. Essa aula é muito legal. Já faz um ano, né? Que acho que tem mais ou menos um ano que a gente não fazia o seminário online por conta da viagem, das viagens dos pastores, dos compromissos. E ano passado, acho que na última aula também, fui eu que ministrei essa aula. E é uma aula que mostra alguns textos que deixam em dúvida, né? Quando a gente lê esse texto isolado, a gente pode ficar em dúvida a respeito do território e a respeito da estrutura do reino de Deus. Mas a gente está aqui hoje para tentar tirar as dúvidas dos irmãos. Podemos começar então, meus irmãos? Vamos chamando o povo. Eu não lembro onde ver, quantos já tem online, não me lembro, gente, tem muito tempo mesmo. Paz a todos. Vamos lá. Antes, vamos fazer uma oração? Agradecer ao nosso Senhor. Deus Santo, queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Pai. Primeiramente porque nós estamos aqui vivos diante de Ti. Nós temos liberdade, Senhor, ainda de usar essa plataforma, de alcançar muitas vidas, de levar a Tua palavra aos 4 cantos dessa terra, Senhor. Então, que a Tua revelação chegue cada vez mais e mais distante para alcançar aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Nos dá uma aula abençoada, Senhor, repreende em nome de Jesus todo empecilho, todo embaraço, que meus irmãos saiam daqui com suas dúvidas sanadas e que o Senhor se faça presente durante essa ministração, Senhor. É o que eu te clamo e te agradeço através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui. Então, como eu falei hoje, Reino dos Céus na Terra. Eu estava até revendo a aula do pastor Márcio. A gente viu vários e vários textos falando do território, mostrando os profetas, a herança de ser na terra, de ser na terra, de ser na terra. E aí eu aposto que muitos irmãos ficaram pensando em alguns textos que, mas e aquele texto? E aquele versículo? Então, essa aula a gente vai levantar alguns desses versículos e vamos explicar à luz da revelação do Reino de Deus. Eu vou, às vezes, conferir um comentário ou outro para não deixar escapar nada, tá, gente? Então, o primeiro texto é esse. O Senhor Jesus nos ensinou a clamar pela vinda do reino do céu.
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, 2. Ali você tem uma figura de uma tradução, né, daquela Bíblia interlinear. Eu até tenho esse livro aqui, é um livro bem grosso, mas hoje em dia a gente tem a facilidade dos aplicativos, então a gente baixa um aplicativo Strong, e ali você consegue ver os originais e tá tudo muito acessível, né? Então é muito bom a gente poder usar a internet a nosso favor. E ali, se a gente olhar onde está destacado em vermelho, engraçado que até tá assim, ó, onde está arrependei-vos, não sei se os irmãos conseguem ler, tá um similar à metanoia, né, que a gente está acostumado a ouvir. O arrependimento vem com essa mudança de mente, mas está ali, destacado a partícula basileia, tom, uranol. Meu grego é terrível, né? E essa partícula tom, que seria esse 2, a gente vai ver aqui na explicação, ó. A expressão reino dos céus, no original grego, basileia tom uranos, empregada exclusivamente por Mateus 31 vezes no seu evangelho, tem por sinônimo a expressão de reino de Deus, ou basileia tom theos, mais comumente usado na Bíblia. Alguns estudiosos acreditam que por Mateus ser judeu e esse livro está voltado para o público judeu, eles não queriam ficar repetindo a palavra Deus, né? E por isso ele usou essa expressão reino dos céus. Mas aí a gente vai ver uma coisa curiosa, né? Porque você pensa assim, se o reino é do céu, então como que é na terra? E aí a gente vai ver que essa partícula tom é um plural usado nos casos genitivo e ablativo. O que isso quer dizer? Que indica tanto posse, ou seja, de onde é esse reino? Quem é o dono desse reino? Os céus. E qual é a origem desse reino? Os céus. E por isso ele é traduzido com essa preposição no português, do, que mostra tanto a origem e a que ele pertence. E, no caso, se Mateus tivesse em mente falar o reino nos céus, indicando o local, ele teria que trocar essa palavra tom e usar a partícula em, que é o caso locativo, indicando um lugar, como a gente tem exemplos em outros textos, e é o que a gente vai ver aqui. Nesse texto aqui, por exemplo, de Lucas 6, né? 6, 23, está escrito assim: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. E ali destacado no grego, nessa tradução interlinear, você vê essa partícula em, que significa no céu, mostrando onde está. Aí é uma partícula que indica o lugar, que é diferente daquela que foi usada 31 vezes no Evangelho de Mateus, tá? E aí, mas espera aí, agora eu fiquei mais confusa. Então aí está dizendo que o galardão está lá no céu. Realmente, o galardão está lá no céu e a gente vai ver que o galardão está no céu. Contudo, Jesus trará consigo o nosso galardão. E a gente tem alguns textos para mostrar isso. É como se a gente estivesse acumulando, né, toda a nossa recompensa lá no céu. E quando Jesus voltar, ele traz com ele para distribuir aos santos. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então aí a gente está vendo o próprio Jesus falando que quando ele vier, ele vai trazer esse galardão que está sendo acumulado hoje nos céus, como se fosse uma poupança. Estamos fazendo uma poupança lá nos céus, e aí ele vem trazer para os santos. Também Isaías 40, versículo 10. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. A palavra galardão significa justamente isso, recompensa. Recompensa das obras que nós estamos fazendo aqui, enquanto ele não vem. As obras de fé, né, irmãos? Mais outro texto que mostra, Isaías 62, 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Então aí a gente já desmistifica, né? Quando você lê lá em Mateus, o reino dos céus, você já entende que
essa partícula dos céus está se referindo tanto à origem e à posse desse reino. E quando a gente pensa no reino, que o galardão está nos céus, sim, a partícula é mostrando o local, que esse galardão está sendo acumulado nos céus, e quando Jesus vier, ele vai nos entregar para os vencedores. Alguma dúvida nesse ponto? O chamado do reino está aqui. Já está no ar? Não está abrindo para mim. Está no ar. Respondam para eles aí, irmãos. De repente ele reforçar aí o link, não sei. Quem estiver vendo essa parte técnica, não sei por qual canal que ele está abrindo, porque aqui está transmitindo 1, 2, 3, 4, está transmitindo em 8 canais. Bom, então vamos avançar, tá bom? No próximo ponto, a pátria que virá dos céus. Também esse é um outro versículo que muitas vezes a gente lê e fica em dúvida, mas se a pátria está nos céus, por que a herança é a terra? Então vamos ler o texto de Filipenses 3:20. Aguardamos vir dos céus, tanto o Salvador quanto a cidade. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora sim o texto, né? O versículo. Quando a gente pensa numa cidade que está nos céus, e todo mundo pensa, eu vou ficar no céu, eu vou encontrar Jesus, vou morar no céu. O que todo mundo fala? Descreve a cidade, as ruas de ouro, a árvore. Toda essa descrição está se tratando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém realmente está no céu, mas a gente já foi comentado aqui durante o seminário, e a gente vai ver até o final do seminário, que ela vai descer. Então, como em Filipenses está afirmando com bastante certeza, a nossa pátria, hoje ela está no céu, na época que Paulo escrevia também estava nos céus, né? Continua nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Então a gente aguarda tanto a volta de Jesus quanto a cidade que está nos céus. Então, essa é a nossa esperança, né? Não é apenas ir para o céu e lá ficar. Entendido? Desejar a cidade celestial não significa ir para lá. Antes é querer que ela venha. Então a gente tem alguns textos de Hebreus. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui está no capítulo que está falando dos pais da fé, mostrando justamente que Deus tinha prometido uma terra e que ainda não tinha sido completada essa promessa. Essa promessa vai se completar quando Jesus voltar lá no milênio. Entendido? E aí a questão da Nova Jerusalém, a gente vai ver em que momento que ela volta, que não é antes do término do milênio. Algumas pessoas creem que a Nova Jerusalém vem com Jesus, né? Mas não é assim que a gente crê. E isso vai ser mostrado ao longo do seminário com bastante base em versículos, né? Até porque durante o milênio ainda vai haver morte, ainda vai haver algumas situações que não vai estar de acordo com a Nova Jerusalém aqui. Então, ficou alguma dúvida em relação a essa parte da cidade? E aí a gente vai usar um texto de Irineu de Leão. Os irmãos têm percebido que o seminário tem usado bastante os pais da igreja, né? Porque isso ajuda a consolidar a nossa fé, imaginar que aqueles homens que estiveram tão perto ainda dos discípulos de Jesus, né? Que ainda estava a mensagem bem fresquinha, sem muita contaminação, como a gente viu que aconteceu lá ao longo desses milênios, no desvio que a igreja sofreu, e como Deus vem restaurando aos poucos, né, as revelações. O nosso irmão Irineu de Leão, que tem um livro, acho que são alguns volumes, né, todos contra as heresias que eram pregadas, principalmente contra o gnosticismo. A gente vai usar vários textos dele na aula de hoje, ao longo do seminário, outros
irmãos patriarcas da igreja. E aí, em relação à cidade, olha o que ele vai falar. E tudo isso não pode ser interpretado alegoricamente, mas deve crer tudo verdadeiro, certo e real, realizado por Deus para a alegria dos homens justos, como é realmente Deus que ressuscita o homem, e não em sentido alegórico, como demonstramos de várias maneiras. E como realmente ressuscita, assim realmente se exercitará na incorruptibilidade e crescerá e amadurecerá nos tempos do reino, para ser capaz da glória de Deus Pai. Em seguida, renovadas todas as coisas, habitará verdadeiramente na cidade de Deus. Com efeito, diz João, aquele que está sentado no trono diz: escreve tudo isso, porque estas palavras são certas e verdadeiras. E me disse: assim foi feito, nada de mais justo. Amém. Texto maravilhoso, né? Então a gente percebe aqui que ele já vem colocando que vai haver uma restauração das coisas. E a gente vai ter uma aula só sobre o milênio, mostrando como isso tudo vai ser restaurado. E aí, no final, que vem a cidade. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida em relação à cidade que está lá nos céus? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Não, já foi falado. Então, outro texto que normalmente, quando a gente escuta e tem logo aquela ideia de que Jesus volta, a terra é destruída, é queimada e a igreja vai para o céu e vai ficar no céu, na boda lá no céu. Esse é um texto clássico que traz essa ideia bem, bem forte nas pessoas que têm uma doutrina pré-tribulacionista, né? Então vamos lá. Está lá em 2 Pedro 3, versículos de 7 a 10, mas acho que está pulando alguns aqui, eu acho que tem o 12 também. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. E a gente tem que pensar que toda vez que tem essa ideia do fogo, tem uma ideia de purificação para Deus, né? Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no quais os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Não tem esse ponto de interrogação, não. Foi um erro de digitação. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então a gente tem essa ideia, a gente tem essa imagem, né, de que realmente vai destruir todo esse sistema que a gente vê hoje, né? A gente sabe que o mundo hoje jaz no maligno. Vê tanta injustiça, tanta corrupção, tanta obra ruim sobre essa terra. E esse fogo vem justamente para purificar a terra. E isso vai ser desfeito, mas a terra, a estrutura da terra, ela não vai se desfazer. E a gente já viu até na última aula como o pastor Márcio mostrou várias vezes que a terra vai durar para sempre. Então, quando a gente fala que essas obras vão ser desfeitas, vai ser o sistema que está sobre a terra. Não é que o planeta Terra vai explodir e não vai sobrar nada, entendeu? Vão ser essas obras, o sistema que está aqui. Isso tudo realmente vai ser desfeito, né? Quando a gente vê os selos sendo abertos, as trombetas, dificilmente vai restar alguma coisa ali. É tremendo. Vai ser tremendo o dia do Senhor, né? Entendido? Então, o que eu gosto de pensar nisso, nesse fogo como uma purificação. Ali, Jesus finalmente está limpando, exterminando os ímpios da terra. E nesse desfarão, eu olhei aqui no original, né, no aplicativo que tem essa ferramenta de olhar como é o original. Esse desfarão dá um sentido de conferir liberdade e desatar amarras. Eu achei bem interessante, né? Que é justamente o dia que a terra vai ser liberta, que vai vir o sábado, o descanso. Entendido? Mas antes vai vir
essa destruição do sistema. Entendido? Alguém quer comentar alguma coisa? Se eu estiver falando muito rápido, gente, me fala. Se quiser que eu volte em alguma coisa, fazer alguma pergunta. Aqui continua nesse tema, né? Da Terra sendo... Não, o fogo não é metafórico, não. Não é metafórico, não. É bem literal. O que será destruído com fogo são as obras que tem na terra, e o que irá se desfazer é este céu. Então vamos lá, um texto de Apocalipse. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então a figura é tremenda, né? Uma árvore com vento e aquilo... Tem aquelas... Ai, meu Deus, como é que fala? Aquelas pedras, não sei quantos talentos que caem, não sei exatamente o peso, né? Lá no final dos selos, das trombetas. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então aí a gente já vê que não é metafórico, é bem literal. Imagina um grande terremoto, as ilhas, né, se abalando. E uma coisa também que eu gosto que eu vi no aplicativo que eu achei legal, o livro antigamente ele era um pergaminho, então ele era enrolado. Eu sempre imaginei como se ele estivesse enrolando para um lado só, mas num texto que eu li aqui do aplicativo, ele dá a ideia de rasgar, como se o céu se rasgasse, e aí sim ele se enrolasse, um para cada lado. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, gente, imagina, tremendo, né? Esse céu se rasgando e abrindo e Jesus vindo. Canal As Quatro Dimensões do Reino comentou, verso 5 usa o mesmo verbo destruir a terra pelas águas do dilúvio. Isso aí. E aqui também em Marcos, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então todas as promessas permanecerão, mas esse céu e essa terra vão ser desfeitos e depois renovados, como a gente vai ver mais à frente. E aí, mais uma vez, vamos usar o nosso irmão para confirmar como eles criam logo no início da igreja. Irineu de Leão, mais uma vez. Eles podem dizer com malícia, se o céu é o trono de Deus e a terra os seus cabelos, também se diz que o céu e a terra passarão, então passará também com eles aquele Deus que está sentado neles, e por isso não mais será o Deus que está acima de todas as coisas. Ele está argumentando contra o que os gnósticos diziam, né? Então, se Deus está sentado sobre um trono no céu e bota os pés sobre a terra e isso tudo vai passar, então Deus vai passar com eles, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Primeiro, não sabem que sentido o céu é trono e a terra escabelo. Mas eles não sabem sequer quem é Deus e pensam como um homem. Senta-se sobre estas coisas e pensam que Deus, como um homem, senta-se sobre essas coisas e seja contido por elas, e não que ele as contém. Desconhecem também o que significa o passar do céu e da terra. Mas Paulo, que não o ignorava, dizia, passa a figura deste mundo, que está lá em 1 Coríntios 7,31. Ademais, a questão já foi resolvida por Davi, quando esta figura passará, e não somente Deus. Ele diz que há de ficar, mas também os seus servos. Deixa eu ver aqui a referência que ele fala de Davi. Eu anotei aqui. Ah, tá mais à frente. Tá no próximo slide. É no Salmo. Então, aqui ele já cita Paulo resolvendo essa questão, dizendo que é a figura, justamente, a aparência desse mundo, o sistema desse mundo que vai passar. Né? E aí no próximo slide ele mostra aqui o texto de Davi, que está em Salmos. Ó. No Salmo 102, assim se exprime, no princípio firmaste a terra, Senhor, e o céu é obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Como um vestido hão de ficar gastos, e como uma veste os mudarás, e ficarão mudados. Tu, porém, és sempre igual, e os teus anos não terão fim. Os filhos dos teus servos terão morada, e a posteridade deles será estável para sempre. Gente, tem como ter dúvida em relação a isso? Tremendo esse texto, né?
mostrando claramente quais são as coisas que passam e quem permanece para sempre, Deus e seus servos. Isaías diz o mesmo: levantai vossos olhos para o céu e olhai embaixo para a terra, porque o céu é firme como fogo e a terra envelhecerá como vestido, e os que nele moram com eles morrerão, como eles morrerão. Mas a minha salvação permanecerá eternamente e a minha justiça não se extinguirá. Então, o nosso irmão já está citando os profetas e está citando também Davi, que era profeta, né? Daniel está perguntando: dentro das 4 dimensões do reino, temos o povo. Se tiver fogo, literalmente, o povo sobreviverá? Muita gente vai perecer, mas vai sobreviver. Porque tem textos dizendo que pessoas vão sobreviver. Entendido? E a gente vai ver isso mais à frente. Pode ficar tranquila, persevera que você vai ver. Mostrando os textos onde nações vão sobrar. Tá bom? E a gente vê muito que o epicentro de todas aquelas coisas vai estar localizado em Jerusalém. Mas a terra toda vai ser abalada, né? Edinaldo botou um versículo, Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não, não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Amém. Isso aí. Entendido, irmãos? Então, nosso irmão já cita mais 2 outros textos que podem mostrar o significado do que é passar o céu e a terra, o que é queimar, e justamente o que vai permanecer. Mostrando o texto lá mostramos de Coríntios, Isaías, Salmos. Amém? Entendido? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Eu anotei o Salmo 102, são os versículos 25 a 28, que ele cita ali. Então vamos avançar aqui para mais um texto, que quando a gente lê, sem ter todas essas peças, né, os irmãos veem que a gente está construindo um raciocínio. Se eu chegasse aqui na primeira aula e jogasse isso tudo no colo de vocês, não, a irmã está doida. Mas pensa no que já foi sendo construído desde o início do seminário, de como a igreja começou e como ela se desviou. Foi a primeira aula. Como o propósito eterno de Deus era habitar com os homens, foi visto na segunda aula. Como o reino de Deus era o objetivo, era o propósito de Deus, e como isso estava fundamentado em Cristo. Lá no Éden já estava, não foi um plano B, agora deu errado, o homem pecou e agora eu vou mandar Jesus. Não, já estava tudo estabelecido na eternidade. E depois a aula das dimensões, que você consegue começar a entender que o reino de Deus é uma coisa extremamente organizada. E a quarta aula mostrando todos aqueles textos que a herança é a terra, a herança é a terra, que a terra permanece, que os santos, os mansos herdarão a terra para sempre. Entendeu? Então, com esse raciocínio sendo construído no coração dos irmãos, e agora a gente olhando para esses versículos que, se a gente pegasse isolado, ia descer mais difícil. Se os irmãos perseverarem, vai ver que tem muito mais coisa, muito mais versículo. Amém? Então perseverem, fiquem firmes, que a gente vai seguir aqui. Então, outro texto, que quando a gente pensa assim, você vai estar lá, vai morar no céu, né? Seria esse aqui, que é bastante usado, lá de 2 Coríntios. O edifício eterno nos céus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, sem o Espírito. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E aí, quando você lê assim, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele está falando, gente, do nosso corpo glorificado. É isso que Paulo está falando.
Você percebe até que o eterno está entre vírgulas, ele está falando que essa casa não feita por mãos não é uma cidade, não está falando da cidade, que a gente já viu que está lá nos céus. Ele está falando da gente ser revestido pela nossa habitação, de ter o que é mortal revestido pelo que é imortal, absorvido pela vida. Paulo está se referindo justamente a gente ter o corpo glorificado. Ao lermos esse texto, parece que o apóstolo Paulo está dizendo que nós, se nós morrermos, nós não deveríamos ficar preocupados porque temos um edifício nos céus para morarmos. Mas a gente vai ver que não é isso. Porém, não é isso que ele está ensinando. Se a nossa casa terrestre se desfizer, ou seja, este tabernáculo, se o nosso corpo morrer, a nossa carne entrar em decomposição, temos nos céus uma outra feita não por mãos humanas. Por essa habitação, nós desejamos ser revestidos. Na ressurreição, seremos revestidos desta habitação. Então, está falando do corpo glorificado. E a gente vai ver mais texto aqui. Mais uma vez, nosso irmão. Para o que é mortal, seja absorvido pela vida. Ora, quem nos dispôs para isto é Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Lembra que Paulo fala, se porventura não formos achados nus, ou seja, a gente tem que estar com a garantia, o penhor é o Espírito. É evidente aqui que ele fala da carne, pois nem a alma, nem o Espírito são mortais. O que é mortal, a nossa carne, será absorvido pela vida. Quando a carne já não morta, mas perpetuamente viva e incorrupta, glorificará a Deus, que desse modo nos tornou perfeitos. Essa é a nossa esperança. Quando Jesus voltar, lá em Tessalonicenses, o que diz? Que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e o mistério é que a gente vai ser revestido. Ou seja, seres humanos que vão estar vivos, né? E se Deus permitir que seja a nossa geração, e nós estarmos revestidos, vestidos com o Espírito Santo, né? Carregando o Espírito Santo, nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Nosso corpo não vai experimentar a morte. Olha que coisa tremenda. Que coisa, assim, incrível de imaginar, né? Já é incrível também imaginar uma pessoa que está morta há milênios ressuscitar no seu próprio corpo, mas dessa vez revestido de incorruptibilidade. E a gente vivo não experimentar a morte. Então é disso que Paulo estava falando. E é uma promessa tremenda, tremenda. É maravilhoso. E a gente saber dessas coisas nos ajuda muito a perseverar. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes eu vejo alguns irmãos que ainda estão na ignorância, ou a gente às vezes visita uma igreja, ou vai em algum lugar que algum irmão fala, e é aquela pregação que assim, é simples, é rasteiro, é aquela água com açúcar, né? É o leite, digamos assim, né? E eu fico pensando assim, caramba, se esses irmãos já amam tanto a Jesus, né, e ao nosso Pai, sabendo tão pouco, imagina se eles soubessem disso. Como isso aumenta o nosso amor a Deus, a palavra, as promessas, e como isso nos ajuda a nos santificar, porque a gente quer estar lá, a gente quer experimentar isso, não é verdade, irmãos? Então isso é maravilhoso de imaginar, maravilhoso. Então, aqui mais um texto, agora de João Crisóstomo. A incorruptibilidade seja absorvida pela vida. Está falando exatamente daquele trecho do versículo de Paulo. Assim acontece por ser idêntico o corpo que ressurge. Ele está colocando uma questão bastante interessante aqui. Que as pessoas que vão ressuscitar, elas vão ressuscitar nos seus próprios corpos, de alguma maneira revestido de incorruptibilidade. Mas vai ser o corpo dele. Aí ele vai meditar sobre isso. Se abandonado um e um outro for formado, a corrupção já não será absorvida, mas permanece e domina. Ou seja, se surgir um novo corpo do nada, aquilo que era corruptível, que já está morto, apodrecido, vai permanecer. Tal não acontece de forma alguma. De fato, importa que o que é corruptível, a saber, o corpo, revista a incorrupção. O corpo está em foco. E agora se acha na corrupção, depois estará na incorrupção. Portanto, primeiro na corrupção, porque a incorrupção não se dissolve, pois nem a corrupção pode herdar a incorruptibilidade. Ele fala, reforça, reforça e reforça. A gente não pode
herdar, reinar com Cristo num corpo corruptível. Aqueles que são eleitos, eles foram eleitos para quê? Para ser a imagem do Filho. E como o Filho é hoje? Corpo glorioso. Então a nossa vocação é para isso. E a gente não pode herdar esse reino num corpo corruptível. Então precisaremos ou ressuscitar, né, os que estiverem mortos, ou sermos revestidos dessa incorruptibilidade. Entendido? É que ele vai e volta, mas acho que é isso, assim, mais ou menos o que ele quer dizer. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Marta está comentando. Não me canso de rever o seminário, como se eu fosse cega e passei a enxergar. Não perco nenhum desde 2019. Então, acabou que eu comecei e não contei um pouco a história, né? Aí eu tive acesso a esse seminário a primeira vez, acho que em 2010 ou 2011, mais ou menos. Então, tem mais ou menos uns 15 anos, né? A minha mãe chamou a gente para assistir, né? Já era casada com Pedro e ela chamou a gente para assistir um seminário e a gente foi totalmente despretensioso. Eu fui criada na igreja presbiteriana. Na minha adolescência eu já estava longe, já queria, né, namorar, queria sair, queria não perdi aqueles conceitos, né, que a gente aprende de criancinha na escola. Eu sabia um pouquinho das histórias bíblicas, mas eu não sabia nada de Bíblia. Sabe que eu não sabia nada? E aí minha mãe me chamou Pedro, e a gente foi nesse seminário presencial que até hoje acontece na igreja do pastor Damásio. Então, estou só contando isso para testificar e reforçar assim, como é legal o seminário, como é um divisor de águas. E aí a gente começou a receber aquilo, e a gente chegava em casa, e eu vi o pastor Márcio também comentando, né, na aula dele, e a gente chegava em casa, e o Pedro comprou uma Bíblia, eu também comprei uma Bíblia nova, e a gente ficava lendo, e eu ficava, meu Deus, minha cabeça está dando nó, mas está escrito isso mesmo, e aí ficava conferindo e tentando achar alguma coisa. Não, mas e esse texto aqui? Tipo essa aula que está tendo hoje. Eu ficava, mas esse texto aqui, mas será que é isso mesmo? E à medida que a gente foi aprendendo, Deus foi maravilhoso, né? O Pedro se converteu, porque ele não era cristão, e eu me considero que ali foi minha conversão de fato, né? Porque apesar de eu ter sido, né, feito todo aquele trâmite, eu fui batizada criança, né? Fui batizada com uns 4 anos. Aí depois, na igreja presbiteriana, tem uma tipo uma confissão de fé, né? Quando você é adolescente, junior e tal. Mas eu considero que a minha conversão mesmo foi ali, porque ali eu fui confrontada com a palavra, gente. E é legal porque você passa pela Bíblia toda, você entende todo o propósito de Deus. Não é aquela coisa de caixinha de promessa, você vai pensar um versículo ou outro, e os textos, eles se conectam. E por mais que ainda hoje os irmãos estão fazendo a primeira vez, ainda tem algum tipo de dúvida, calma, persevera, que as coisas vão sanando. E eu acredito até que coisas que talvez os pastores, os mestres, também ainda não tenham todas as respostas, até a volta de Jesus a gente vai ter. Eu tenho certeza que a gente vai ter. Entendeu? Então perseverem, estudem, não fiquem ansiosos, revejam as aulas, né? Quem não conseguiu ver todas as 4 primeiras aulas, revejam as aulas, porque é importante ir construindo esse entendimento na mente dos irmãos. E aí eu ia falar outra coisa. Eu ia falar também que hoje a gente vê, eu estava falando, né, dos irmãos, quando você vê uma pregação assim, mais água com açúcar, mais leitinho, você vê que a maioria das igrejas, elas pregam Jesus. Fato, salvação, arrependimento. Algumas igrejas pregam Jesus e a santificação, né? Porque você tem muita igreja que só prega Jesus, mas ninguém fala que tem que pegar a sua cruz, que tem que, né, pagar o preço, que tem que se santificar, tem que abandonar o pecado, tanto que a gente vê um monte de escândalo. Mas algumas igrejas ainda pregam isso, né? De a salvação através de Jesus e a santificação, e, né, ter um caminho reto. E pouquíssimas igrejas pregam a volta de Jesus.
Então, esse seminário, ele vai trazer, para quem, né, congrega numa igreja que ainda não tem a revelação, vai trazer muito confronto para os irmãos. É bem complicado, e a gente não quer, de maneira nenhuma, gerar rebeldia, mas vocês vão ver que uma vez enxergando isso aqui, não tem mais como desver, né? Não tem aquela figurinha que eu quero desver, não tem mais como. Não tem mais como, tá bom? Então é isso, aí desde 2010, 11, a gente ficou firme e desde então fomos fazendo vários seminários presenciais, né, levando convidados, e cada vez, como a irmã aqui comentou, cada vez que refaz é maravilhoso, você se enche de novo de fé, você vê que a palavra de Deus é perfeita, ela tá toda conectada, e é maravilhoso. E a gente consegue com isso perseverar. Então vamos lá, vamos avançar, para não ficar muito tarde. Esse é um texto que quando eu ficava naquela, será que é, será que não é? Eu achei esse texto e eu lembro que eu fui perguntar ao pastor Damásio. Almas debaixo do altar. Aí, ali em Apocalipse 6. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí, você vê, João está vendo várias visões, ele está vendo a visão do trono de Deus, e de repente ele vê essa visão das almas debaixo do altar. Aí você fica, ué, então tem alma debaixo do altar? E aí a gente vai ver a explicação. Primeiro, tem que pensar no tabernáculo antigo, que o altar não ficava no Santo dos Santos, né? Então já começa por aí, era um lugar externo. Esse texto fala dos mártires que foram mortos por causa da palavra de Deus, e por isso se encontram debaixo do altar. Alguns interpretam debaixo do altar como estando debaixo do trono, lá no céu. Que é como você lendo assim, de cara, parece que está dizendo isso, né? Todavia, é totalmente o contrário. Eles estão debaixo do altar, visto que eles foram como um sacrifício vivo, martirizados. E por eles terem sido mortos sobre a terra passou a ser o altar por onde foi feito esse sacrifício. Então, esse debaixo do altar, eles vão estar embaixo da terra, no Hades. E aí a gente vai entrar num... Não, ainda não é. É no próximo. No próximo a gente vai entrar no Hades. Entendido? Esse foi um texto que quando eu li, na época, eu tô ficando rouca, gente, peraí. Eu já tava com um pouco de dor de garganta, e aí tá pegando. Esse texto das almas debaixo do altar, foi quando eu li, eu fiquei em dúvida, eu falei, que almas são essas? Se não pode ter alma no céu de Deus, né? Estão todas aguardando a ressurreição, porque você lendo assim solto, mais um texto, se você lê solto, parece dar a entender. Mas quando você traz todo o entendimento de onde as almas estão aguardando, você vê que não pode ser no céu de Deus, né? Não pode ser lá no céu de Deus, no Santo dos Santos. Entendido? Então vamos avançar. Partir e estar com Cristo. Texto bastante conhecido de Paulo, né? Lá em Filipenses. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. E aí quando você lê assim, então Paulo vai morrer e vai para o céu, ficar com Cristo. É o que a gente, lendo esse versículo puro, vai entender. Nesse texto, vemos uma declaração que me parece ser o mais claro de todos os textos apresentados. Porém, o que significa estar com Cristo para o apóstolo Paulo? Seria ficar ao lado de Jesus? Então, na mente de Paulo, o que significa estar com Cristo? E aí a gente vai usar alguns outros textos para poder trazer o entendimento. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu estás ali também. Salmo 139. Então está mostrando que Deus é onipresente. A partir daqui, partir daqui dessa vida e estar com Cristo implica em estar em uma dimensão maior na presença dele. Vamos ver outro exemplo aqui, de Policarpo.
Eu os exorto, portanto, a obedecerem atenciosamente a palavra da justiça e a exercitarem a paciência, assim como vocês têm visto diante de seus olhos, não somente no caso dos abençoados Inácio, Zósimo e Rufo, mas também no caso dos outros que estão entre vocês, no próprio Paulo e no restante dos apóstolos. Façam isso na certeza de que todos estes não caminharam em vão, mas na fé e na justiça, e na certeza de que eles estão agora no lugar que lhes corresponde na presença do Senhor, com quem eles também sofreram. Então, você imaginar que você vai partir e estar com Cristo, Paulo sabe, tanto que quando ele escreve aquela carta que ele fala, combati o combate, guardei a fé, né? Completei a carreira, guardei a fé. Aí ele já tinha certeza que ele ia morrer. Então ele sabe que a alma dele vai estar reservada e ali ele já está garantido. Ele venceu, ele completou a carreira, ele guardou a fé, ele não negou Cristo. Então ele sabe que para onde ele vai, ele já vai estar com Cristo. O prêmio dele já foi alcançado. É essa a certeza de Paulo, de estar com Cristo. E ali ele vai estar numa dimensão maior com Cristo. O paraíso dos mortos até a ressurreição gloriosa. E aí a gente vai entrar justamente para começar a explicar onde que essas almas, se elas não estão lá no céu, né? Se você perguntar a qualquer pessoa incrédula de qualquer religião, fulano morreu, não era nem cristão, é um ímpio, tá lá no céu, virou estrelinha, tá no céu. Todo mundo vai achar isso, né? E a gente viu na aula do pastor Igor de como esse conceito foi sendo introduzido na mente da igreja lá com a Escola de Alexandria, com o Agostinho, né, com o livro Cidade dos Homens, né? E esse conceito está há milênios sendo introduzido na mente das pessoas. Tanto que até um ímpio vai falar isso. Tá? A Rafaela comentou, esse de Apocalipse debaixo do altar não sabia que era lá embaixo no Hades, eu achava que era no céu mesmo. Pois é, mas aí a gente vai ver que as almas não estão no céu. Quando a gente entende onde as almas estão, você vai ver que aquele altar não está se referindo ao altar, ao céu de Deus, tá bom? E aí a gente vai ler um texto que está lá no Evangelho de Lucas, que Jesus conta da parábola do rico e do Lázaro. E ali, apesar de ser uma parábola, o pano de fundo dessa história é verdadeira. Ele usa uma história fictícia, né? Ele cria personagens fictícios, mas o pano de fundo é verdadeiro, porque Jesus não ia inventar uma história que não tivesse pé nem cabeça. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu anotei aqui, ó, para você ver a questão de Paulo. Anotei um versículo aqui, ó, Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse conceito de estar com Cristo, de Cristo estar conosco. Esse é o contexto, tá? De partir e estar com Cristo. Numa dimensão espiritual mais avançada, porque agora ele sabe que ele está garantido. Então vamos lá, vamos ver aqui a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Esse é um detalhe que eu gosto de mostrar, que ele foi conduzido pelos anjos, especialmente para o seio de Abraão, o cuidado de Deus. E morreu também o rico e foi sepultado. Então você já vê que a alma de Lázaro foi levada pelos anjos para um lugar que a gente chama seio de Abraão.
E no Hades, se na sua Bíblia não estiver escrito Hades, dá uma olhada na sua tradução, que algumas Bíblias não está escrito Hades, mas no original grego a palavra é Hades. Ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E aí alguém vai dizer, tá vendo, ele ergueu os olhos, então ele está olhando lá para o céu e vendo lá do inferno, ele está vendo lá o Lázaro e Abraão no céu. Só que a gente sabe que a expressão erguer os olhos na Bíblia não é olhar para cima, para o céu, é olhar ao longe. Quando Jesus fala, erguei os olhos e vejo os campos, já estão brancos, prontos para a colheita. Os campos estão no céu? Não. Então é olhar longe, olhar lá no longe, no horizonte. Entendido? Então vocês veem que eles estão numa mesma dimensão, estão longe um do outro, e que eles estão se reconhecendo também. E clamando disse, pai Abraão. Olha que interessante também. O rico chamou Abraão de pai, ou seja, ele tinha a mesma fé de Abraão. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E o detalhe aqui, Jesus está mostrando que esse rico, ele não teve misericórdia com aquele mendigo que ficava na sua porta. Está mostrando por que ele foi, né, para o tormento, se ele era um filho de Abraão, se ele reconhece Abraão como seu pai, né? Ele foi reprovado. Tanto é que ele já está sendo colocado num lugar de tormento, de fogo. Você vê que ele fala, molha na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí, continuando, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Abraão continua falando para o rico. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, né? Se o Lázaro quisesse lá molhar a língua do rico, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Vamos continuar. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então você vê que era aquele povo endurecido, totalmente endurecido. E foi destinado o quê? Um lugar de tormento. E a gente vai ver. Então aqui a gente está vendo 3 personagens. Abraão, o mendigo do seu lado, sendo consolado, né? A questão do seio de Abraão é como uma mãe que pega no colinho, assim, e o rico em outro lugar, com um abismo colocado entre eles, que um não pode passar para o lado do outro. Então já está determinado. Desceu para o mundo dos mortos, já está determinado. Vamos ver se eu consigo ler aqui. O Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo. Quer dizer, não vai ter aquela coisa de reencarnação, né, de espiritismo, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas e se lembram das ações que fizeram aqui na Terra e das que deixaram de fazer. Que é o exemplo do rico. Ele deixou de exercer misericórdia, que era uma das leis, né? Era uma das leis de Moisés pro povo. É o que está escrito na história do rico e do Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto a Lázaro como a Abraão, e que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam da sua mesa, que o socorresse com a sua resposta. Com sua resposta, Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico,
e ordenava que os que não quisessem ir para aquele lugar de tormento escutassem Moisés e os profetas, antes de esperar o anúncio de alguém ressuscitado dos mortos. Tremendo, né? Então, mesmo uma história com personagens, Jesus traz esse conceito, né? Que as almas se reconhecem, têm lembrança das suas obras, têm lembrança do que fizeram ou deixaram de fazer, e lá embaixo vão estar todas já no local destinado. E o detalhe que eu comentei, que o anjo levou o mendigo, né? A Lilian comentou, mesmo depois de morto, o rico ainda continua tratando Lázaro como inferior a ele. Tipo, vem aqui, vem molhar minha... Como um empregado, né? Vem aqui trazer água para mim. Cadu perguntou que versão bíblica você usa. A do meu celular eu acho que é a corrigida... Corrigida fiel não, corrigida fiel é muito boa. A do meu celular que eu leio sempre é Almeida Revista Atualizada. Algumas versões, quando cita o Irineu de Leão, que ele está citando uma escritura, é uma tradução bem diferente da que eu uso, tá? Mas tem várias traduções bem bacanas. As traduções muito ruins são as da linguagem de hoje, essas daí não perde muita coisa. Mas até mais do que a tradução, lógico, você encontrar uma tradução boa é melhor. Mas esse aplicativo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se vai dar, não sei se vai dar para ver, ó. Esse azulzinho, ó. Essa é a minha Bíblia Strong, tá? Bíblia Strong. Essa que você pode clicar na palavra. O Pedro usa uma outra versão, que o meu é Android. O dele é iPhone, né? E a versão da Bíblia dele era muito cara na época, eu não sei. Eu baixei essa, já me adaptei a essa, eu acho ela muito boa. E ali você clica na palavra, você vai ver como ela é escrita, você tem referência cruzada, você tem exegese do texto, é bem bacana. Então, para quem gosta de estudar e quiser procurar assim, os detalhes dos originais, aí até independente da tradução, você, com uma Bíblia Strong, vai facilitar bastante, tá? Deixa eu ver aqui. Paula está comentando, ou seja, no mundo dos mortos não se perdeu a memória, não. Isso é uma coisa até que acho que os testemunhos de Jeová falam, né? Que a alma está dormindo lá e não tem memória de nada. Se eu não me engano, eles creem assim. Mas a gente está vendo aqui, confrontado com a palavra, Jesus mesmo contando, mostrando que eles se reconheciam, né? Então vamos avançar? Então, a Irineu está continuando, falando sobre isso, né? Sobre esse assunto. Tudo isso supõe clarissimamente que as almas permanecem sem passar de corpo a corpo. Eu não li isso, não? Não, ele está repetindo. Que possuem as características do ser humano, de sorte que podem ser reconhecidas e que se recordam das coisas daqui debaixo do sol. E que também Abraão possuía o dom da profecia e que cada alma recebe o lugar merecido mesmo antes do dia do juízo. Exatamente. Então você imagina, você é crente, morreu, caiu no tormento, você já sabe que você caiu do lado errado. Então vigia, irmão. Vigia. Então aqui a gente tem um esqueminha que ajuda a ter uma ideia, né? Mostrando a superfície da Terra, ou seja, Abraão de um lado, o abismo separando essas dimensões e o lugar de tormento para os ímpios, ok? Então essa é a figura que a gente imagina. E é um conceito judaico total. Né? Você vai ver várias vezes na Bíblia, até eu anotei, quer ver? Eu anotei aqui, ó. A palavra Sheol, até comentando em relação ao Strong, ela tem um código de 7585, ela aparece mais ou menos 63 vezes, tá? No Velho Testamento. E a palavra Hades, que é 86, G86, ela aparece 11 vezes no Novo Testamento.
Então você vê, no Antigo Testamento, 63 vezes essa palavra aparece. Sheol, que é essa dimensão. Sheol vai estar em hebraico, Hades vai estar em grego. Entendido? E aí algumas vezes você vai ver traduzido como abismo, sepultura, como inferno, porque a palavra inferno, ela vem do latim, infernus, que significa inferior. E aí se a gente falar hoje, foi pro inferno, você pensa logo no lago de fogo, né? Mas as almas todas estão no Sheol, num plano inferior. Entendido? Adriana está perguntando, então era assim no Velho Testamento, pela lei e também após a salvação em Cristo? Eu não entendi a pergunta. Abraão, estamos esperando. Sim, sim. Entendi agora. Sim. Os santos que morrem ainda hoje vão para o mesmo lugar de Abraão. Os justos, os santos, vão estar lá, sendo consolados. E aí, espero que ninguém aqui vá, mas chegando lá, você pode tirar todas as suas dúvidas com o pai Abraão. Pode conversar com Paulo, pode conversar com os discípulos. Tem um lado bom, né? Tem um lado bom. Entendido, irmãos? E aí também é engraçado. Se a gente voltar lá naquele texto que a gente falou das almas debaixo do altar, se aquele altar é o Hades, o Sheol, né? Onde eles estão, o debaixo do altar, você vê que aquelas almas estão perguntando até quando tu demoras. Deixa eu voltar aqui no texto. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tem uns vários slides aqui, ó. Aqui. Almas debaixo. Voltei mais. Aqui, almas debaixo do altar. Lá em Apocalipse, ó. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, os mártires. Ele está vendo, gente, quinto selo, isso ainda vai acontecer. João está vendo o que vai acontecer. Os mártires vão ser martirizados lá na grande tribulação. E essas almas clamavam, dizendo, até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles ainda têm uma noção. Até quando, ó Senhor? Volta logo. Entendeu? Então ainda tem essa noção de que tem um tempo passando ali. Deixa eu ver onde a gente estava. Aqui. Né? Então, o Hades, ou Sheol, é o destino de todos os mortos, sejam os que estão em Cristo ou não. E a gente já entendeu que existe uma dimensão para os santos e uma dimensão para os ímpios. E aí, se eu falar que Jesus, ao morrer, vai para o Hades, a maioria acho que já se ligou nisso, né? Então vamos ver os textos. Nesta previsão, disse antes da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Está lá em Atos. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Esse texto de Atos, ele está citando um salmo. Está citando o Salmo 16, 10. Outro texto, Efésios, que também está citando Salmos. Salmos 68, 18, anotei aqui. Significa que ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. E a gente vai ver que Jesus desceu. Jesus foi lá no mundo dos mortos. E é as palavras do próprio Jesus, né? Quando os fariseus pedem um sinal, né? Se ele era o filho de Deus, ele fala, pois como Jonas esteve, que o único sinal que ele daria era o de Jonas, né? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Eu não sei se está escrito baleia não, gente, que versão é essa? Isso daí deve ser uma versão linguagem de hoje, porque é um peixe, né, no original, um grande peixe. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no interior da terra. E onde é o interior da terra, gente? Que a gente já viu. O interior da terra eu achei engraçado que a palavra interior aí é cardia, que dá origem a coração, né? Então tá lá realmente no profundo. A gente vai ver quem tá falando do ladrão da cruz. Calma, estamos chegando lá. Então, exatamente. Jesus, ao morrer, não vai direto para o céu. Ele primeiro vai ao paraíso, que fica no Hades. A gente já não viu que existe um lugar de
consolo no seio de Abraão. E aí entra no texto dos ladrões da cruz. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Todo mundo acho que conhece o contexto, né? Um ladrão estava lá blasfemando: você é o filho do homem, desce daí, não sei o quê. E o outro: você não está vendo? Nós fizemos o mal, ele não fez nada e está aqui pagando. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele fala. Então, naquele momento, aquele ladrão, aos 47 do segundo tempo, ele creu que Jesus era verdadeiramente o filho do homem, que ele não tinha culpa. E quando ele voltasse e viesse no seu reino, para ele se lembrar dele. Ou seja, ele teve um arrependimento e creu e proferiu. Tanto que está registrado para a gente. E aí Jesus responde o que está nesse texto. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E a gente está justamente, né, na semana que antecede a Páscoa. E mais ou menos é como se 3 horas da tarde Jesus entrega o Espírito, né? Ele que entrega o Espírito ao Pai e morre. Ele depois é transpassado. Lá para umas 17 horas ele é tirado da cruz e 18 horas ele é sepultado. Então, no momento que ele morre, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para onde ele foi, gente? Para o mundo dos mortos. E ali eles se encontraram. E quando a gente pensa em paraíso, a gente tem a ideia de céu, né? Porque paraíso, você pensa, o que é um paraíso? É um lugar maravilhoso. O céu é um paraíso, o céu de Deus é um paraíso. Mas lá no seio de Abraão também não é um paraíso? Aquelas almas que estão lá já não estão numa dimensão garantida que vão ser ressuscitadas em corpo glorificado? Entendeu? Então esse conceito de paraíso também é um conceito que a gente tem que mudar um pouco, de ser um lugar de prazer, um lugar de delícias, né? E aí a gente vai ver outros textos. Vamos lá. Lá em João, disse-lhe Jesus, isso é assim que ele ressuscita, Maria encontra com ele, agarra lá no pé dele e fala: Rabi, não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então é só para mostrar que quando Jesus morre, ele não subiu. Então, se ele fala para o ladrão que ele hoje vai estar no paraíso, ele ressuscitou e ele diz que não subiu ainda, então o paraíso só pode ser aonde, gente? Lá no mundo dos mortos. Entendeu? Vamos ver aqui as dúvidas, gente, que às vezes eu não acompanho. Chamado do reino, escreveu: assim como o ladrão da cruz que foi ao mesmo dia para o paraíso junto com Jesus e continua lá aguardando a volta de Jesus. Perfeito. Quem morrer hoje tem consciência, lembra de tudo? Então podem nos ver aqui na Terra? Não, nos ver não, mas eles têm consciência e lembrança, como a gente viu ali. E a noção, uma certa noção de tempo, né? Pode repetir os versículos do Hades? Quais versículos? Eu não sei quais. Fui eu que falei os versículos? Eu falei que a palavra Hades está escrita 11 vezes. Aí você tem que ir no aplicativo e clicar numa dessas. Por exemplo, aqui nesse aqui, ó. Se você tiver o aplicativo, aqui, ó. Aquela da parábola aqui, ó. Ai, perdão. Em Lucas. Tá vendo? Em Lucas 16, lá na parábola é Hades. Aí você clica lá em Hades e aí vai aparecer todos os lugares onde essa palavra está no Novo Testamento. Quer ver? Vou mostrar aqui rapidinho. Lucas. Enquanto isso eu descanso minha voz, gente. Se quiser ir comentando, vai comentando aí que eu vou ficar rouca. Lucas 16, só para ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, na minha tradução dessa Bíblia aqui, eu não sei qual é a tradução, porque é outro aplicativo. Aqui está dizendo, e no inferno, não está escrito Hades. Não está traduzido como Hades, não sei se vai dar para ler.
no inferno. Eu vou clicar aqui na palavra inferno. E aí vai aparecer Hades. Vê se dá para ler. Ó. Hades. É que fica invertido, né? E aqui, se eu buscar aqui referência, concordância. Ó, nesse meu aplicativo, tá, gente? Aí aparece aqui, ó. Todos os versículos que essa palavra aparece, tá? Aí na época que eu estava estudando essa aula, eu contei. São 11 vezes que aparece. Tá? Depois, se quiser, a gente bota lá no... Pede pro pastor Igor botar no grupo, tá bom? Mortos dos adesivos... Saiu alguma coisa errada. Mortos dos adesivos, eu não entendi. Deve ter sido teu corretor. Depois você corrige e tira. E o Robson comentou, puro espiritismo. Não, é pura palavra de Deus. A gente está lendo Lucas, uma parábola contada pelo próprio Jesus. Espiritismo, eu não sou especialista em espiritismo, mas o que eles creem é que a sua alma vai ficar migrando de corpo em corpo, até acho que o Crisóstomo, um desses patriarcas, falou que não é essa a visão deles. Não era a visão que a igreja primitiva tinha. Entendeu? Até a questão de reencarnação, não sei se eram os saduceus que criam, já não é uma coisa nova, não é de Allan Kardec para cá. Já é uma questão que já era colocada desde a época de Jesus, entendeu? E o que está sendo colocado é isso, que não. Você vai ressuscitar justamente no seu corpo. Se você pecou com esse corpo, você vai ressuscitar e responder com esse corpo. Né? Os ímpios, no caso. E a pessoa santa, justa, vai ressuscitar nesse corpo revestido de incorruptibilidade. Então o espiritismo é o contrário, a pessoa vai ficar, a alma dela vai ficar migrando de corpo em corpo até alcançar uma evolução, né, e poder, sei lá, ir para, como é que é? Aquele país não, aquele planeta. Esqueci. Esqueci o nome do planeta. Diz que vai vir um planeta, tal. E isso é o que eles creem, né? Mais ou menos por alto, né? Não estou querendo ofender a fé de ninguém, mas não é o que a gente crê. Não é o que está escrito na palavra. Está escrito na palavra que você ressuscita no seu próprio corpo. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Tá bom? Então podemos avançar? A Paula não corrigiu, deve ter sido o corretor dela. Então vamos lá, vamos ver um patriarca para ver o que ele diz. Digo então que as almas dos justos permanecem no lugar melhor, viu? Uma dimensão melhor, sede de Abraão, paraíso. E as injustas e mais ficam em um outro lugar, esperando o tempo do julgamento. Nibiru, isso aí, isso aí. Então, eles vão evoluir e vão para Nibiru. Você percebe como é diferente? Porque no Espiritismo, a pessoa ela evolui pelas suas próprias obras. É na força do braço. Apesar de parecer uma coisa muito, né, boa, caridosa, ela faz a caridade para poder evoluir. E aqui não, a gente recebe a graça. E a partir da graça, a gente executa boas obras. Nós amamos porque Deus amou primeiro. É completamente diferente. A gente executa obras de fé e obras boas porque a graça nos alcançou. Porque nós não éramos merecedores, ninguém é merecedor. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, para a gente se achegar de novo a Deus, se religar com Deus, só através do sacrifício de Jesus, que era o Cordeiro Pascal sem pecado. É completamente diferente do Espiritismo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que Clemente de Roma dizia. Agora, para colocarmos fim aos exemplos antigos, passemos aos atletas que nos tocam de perto, verifiquemos os nobres exemplos da nossa geração. Por ciúme e inveja foram perseguidos e lutaram até a morte, as nossas colunas mais elevadas e retas. Fixemos nossos olhos sobre os valorosos apóstolos. Pedro, que por ciúme injusto não suportou apenas uma ou duas, mas numerosas provas, e depois de assim render testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Então, ali, mais uma vez, está colocando o lugar glorioso como paraíso. Por ciúme e discórdia, continuidade do texto.
Paulo ostentou o preço da paciência, 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente, no Ocidente, náufrago também, né, gente? Recebeu ilustre glória por sua fé, ensinou a justiça no mundo todo e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunho diante das autoridades. Assim deixou o mundo e foi para o lugar santo, ele que se tornou o mais ilustre exemplo da paciência. Então, Marali, a gente vai ver isso agora. Desde Adão passaram todas as gerações até o dia de hoje, mas os que foram perfeitos no amor permanecem no lugar dos piedosos. Mais uma vez, o conceito de paraíso, lugar das almas dos justos e santos. Ok? A Marali fez a pergunta que a gente vai chegar agora. Por que Paulo chama o terceiro céu de paraíso em 2 Coríntios? Não é exatamente isso. O que a gente entende aqui é o seguinte. Quando ele está falando da experiência, imagina, Paulo, o irmão patriarca, né? Acabou de mencionar todos os feitos de Paulo, né? Exemplo de paciência, tudo que ele passou, dando testemunho. E quando ele fala para Coríntios, ele fala, não quero me gloriar, tanto que ele fala, um homem, conheço um homem, ele não diz que foi ele. Ele diz, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele teve um tipo de experiência, um arrebatamento, uma visão, uma experiência, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ponto. Você percebe que ele continua. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito falar. Então, o terceiro céu também é um paraíso. Mas aqui dá a ideia de que ele foi tanto ao terceiro céu quanto ao Hades. Você entende que tem um E, como se ele tivesse tido duas experiências. Ele teve uma experiência lá no terceiro céu, que a gente supõe que seja, né, o céu mais alto, o céu mais próximo de Deus, e também foi arrebatado ao paraíso. E não pôde deixar nada para gente, que não foi lícito ele falar. Mas quem chega lá no mundo dos mortos pode ter um tete-a-tete com ele para perguntar. Entendido? Então, assim que eu entendo. Com efeito, é para os justos que possuem o espírito que foi preparado o paraíso, aonde também foi levado o apóstolo Paulo, e onde ouviu aquelas palavras que para nós agora são indizíveis. E é aí que ficarão até a consumação final, estreando assim incorruptibilidade. Ai, passei sem querer, perdão. Então, Irineu de Leão pensa da mesma maneira. Ele entende que ele teve uma experiência no terceiro céu e teve uma experiência no paraíso, lá no mundo dos mortos. Porque olha o que ele fala. Vamos ler de novo aqui. Vamos ler de novo. Com efeito, é para os justos que possuem o espírito. Então, você está vendo que para estar lá no seio de Abraão, tem que estar com o Espírito de Deus, que foi preparado o paraíso, aonde também foi levado o apóstolo Paulo e ouviu aquelas palavras que para nós agora são indizíveis. Então, ele está falando justamente dessa experiência dele ter ido ao paraíso. E é aí que ficarão até a consumação final. E a gente já viu onde é o local das almas. E aí a gente ligando uma coisa com a outra, a gente fecha o entendimento, estreando assim incorruptibilidade. Então, elas ficarão até a consumação final. Porque na consumação final, dada a voz do anjo e a trombeta, a sétima trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis. E a gente fecha todo esse entendimento. Por isso que a gente tem que ter todos os versículos. A gente não pode pegar só um e isolar, entendeu? Senão, realmente, quando a gente lê assim, passa batido, fala, o paraíso é lá no céu. De fato, o céu é um paraíso, né, gente? O céu de Deus é um paraíso. Mas o que os irmãos primitivos entendem e colocam aqui, o Irineu de Leão, é que ele está falando de dois lugares diferentes. Tanto o terceiro céu, quanto o paraíso no mundo dos mortos. Entendido? Acho que ajuda, né? Ajuda a gente solidificar a nossa fé, de ver que Irineu de Leão, ele foi discípulo, acho que de Policarpo, que foi discípulo de João.
Acho que é isso, né? Eu sempre confundo, gente. Pastor Igor, que é o mestre dos pais da igreja. Mas é isso. Então, assim, eles estavam com aquela doutrina muito fiel, né, ao original. Esse é um versículo bastante usado para dizer que está no céu, né? Deixa eu beber uma água aqui, gente. Levou o cativo o cativeiro. Vamos lá. Efésios. Por isso, diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Aí as pessoas dizem assim, não, tá bom. Jesus morreu, foi lá no mundo dos mortos, e aí ele pegou o seio de Abraão e levou para o céu, cativo e cativeiro. Quantas pessoas já ouviram isso? Acho que a maioria já ouviu, né? Eu já ouvi isso. E eu vi isso até semana passada, uma irmã tirando dúvida. Que tinha feito uma aula, alguém que estava explicando assim. Só que não é isso que Paulo está dizendo aí. Tá? O que Jesus levou cativo? O que era o cativeiro? A morte. Ele levou a morte. Jesus não tinha pecado. E o aguilhão como é que é? O aguilhão da morte é o pecado, né? Ou seja, como se a gente tivesse, cada pecado fosse um coronavírus, vamos botar assim, aquelas spikes do coronavírus, e aquilo ali que aprisiona a gente no mundo dos mortos. Quando Jesus desceu, ele não tinha pecado. Então ele podia sair e ter agora o quê? Autoridade sobre a morte. E quando ele sai, passa o tempo aqui, e depois ele sobe aos céus, aí que ele vai distribuir dons aos homens através do envio do Espírito Santo no Pentecostes. O que ele levou cativo foi a sua morte, os nossos erros, ignorância, corrupção, mentiras, pecados. E depois de libertar o caminho, ficou livre para assim distribuir os dons, inclusive para aqueles que ainda não conheceram o Senhor. Esses também recebem talentos. Atos 2:34 é o discurso de Pedro. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Entendido? Esse é um texto que várias pessoas dizem, né? Ele levou a dimensão para o céu, então tá todo mundo agora lá no céu. E a gente já sabe, aquelas almas, se o plano de Deus é trazer a ressurreição, qual seria o objetivo daquelas almas já estarem lá no céu? Assim, agora vamos pensar, né? Teria algum sentido? Se Deus vai ressuscitar elas em corpos incorruptíveis, Deus estaria ainda na presença de almas que ainda não estão glorificadas, em corpo glorificado? Nem faz sentido. Não é a cara do nosso Deus, né? Deus é tão santo que nem em alma a gente estaria na presença dele. E aí o que diz Irineu de Leão? De fato, o Senhor, tendo subido às alturas pela paixão, levou o cativo cativeiro e distribuiu dons aos homens, e concedeu aos que crescem nele o poder de pisar as serpentes, os escorpiões e todas as potências do inimigo. Isto é, o iniciador da apostasia. O Senhor, mediante a paixão, destruiu a morte, levou cativo o cativeiro, eliminou o erro, exterminou a corrupção, destruiu a ignorância, manifestou a vida, mostrou a verdade e conferiu a incorruptibilidade. Glórias ao nosso Senhor Jesus, que venceu a morte, né? Que pagou o preço até o final, não pecou e pôde executar o plano perfeito de Deus. E eu gosto de pensar assim, uma coisa que o Pedro sempre fala e que eu acho uma metáfora legal da gente imaginar o mundo dos mortos, a dimensão, como um presídio, que tem várias alas. Então, digamos ali que a ala dos santos é o povo que tem mais privilégio. E a ala dos ímpios é o Carandiru, né? E a morte, ela é o carcereiro, ela é o policial penal.
como se ela fosse uma entidade. Então você tem a dimensão e você tem a entidade, a potestade, digamos assim. Entendeu? Eu gosto de imaginar assim. Até porque a última a ser vencida vai ser a morte. E a gente vai ver isso, né? Na aula de hoje não, nas próximas aulas. Entendido? E essa é a nossa vitória sobre a morte. Porque se a gente crê em Cristo, hoje em fé, quando ele voltar, seremos revestidos em corpos gloriosos. E aí a gente vai poder dizer onde está a morte, a sua vitória. Entendido? As portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja vai perseverar até o fim e, dada a trombeta, vai abrir aquela dimensão, a ala, né, a ala dos que têm mais privilégio, o ser de Abraão vai ressuscitar na primeira ressurreição em corpo glorificado e ir ao encontro de Jesus nos ares. Mas isso é papo mais para frente. Mas entendeu como agora as coisas vão se completando, vão fazendo mais sentido? Então vamos avançar aqui. De fato, foi profetizado que após a sua ascensão ao céu, Cristo nos tiraria do cativeiro do erro, nos daria dons. É o que dizem as seguintes palavras: subiu às alturas, levou o cativeiro e deu dons aos homens. E aí, justamente, ele passa ainda aqui 40 dias, né, em corpo glorificado, se apresenta aos discípulos, né, se apresenta lá aqueles discípulos no caminho de Emaús, até o momento que ele vai subindo aos céus, vai subindo, todo mundo vai vendo, aquelas testemunhas vendo, e aparecem os anjos e falam: ó, vocês estão olhando assim, como vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer, então também não vai ser invisível. Vamos ver. E aí, quando ele sobe aos céus, ele dá aquelas últimas recomendações aos discípulos para permanecerem em Jerusalém, porque ali viria o quê? O Pentecoste. Na festa do Pentecoste, acho que vai ter uma aula só sobre as festas, não perca, essa aula é tremenda. Que aí você vai entender por que Deus tinha todas aquelas festas para o povo judeu e o que isso significa de verdade, né? E aí, durante a festa do Pentecoste, acontece lá em Atos 2, né? O envio do Espírito Santo. E aí concede dons aos homens. Amém? E esse eu acho que é o versículo principal, né? Esse é o versículo principal. Na casa do meu pai há muitas moradas. E quando você vai confrontar um irmão e fala: não, mas na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou lá ansiando pela minha casinha que está lá no céu. E a gente vai ver o que quer dizer esse versículo. O Amarildo me ajudou aqui: o salário do pecado é a morte. Obrigada, irmão. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Próprio Jesus falando: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E para que onde eu estou, estejais vós também. E aí a gente tem que abrir um leque grande aqui, né? Eu vou primeiro ler o versículo, a gente abre o leque, depois a gente volta, tá? Aí a gente vai ver que existe uma profecia que aponta para um descendente, né? Porque quando a pessoa lê esse versículo assim, com a visão que a igreja, 90% da igreja tem, né? De que vai morrer, vai para o céu, então vai estar lá nessa casa preparada. Lê isso aqui, pronto, fechou, bateu. Só que a gente acabou de dizer que Jesus ia subir e dali ele ia distribuir os dons. Como que Jesus faz isso no Pentecostes? Acabei de falar, ele enviou o Espírito Santo. Então, é muito claro, mas vamos lá. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, e aí tem um detalhe também que em algumas traduções está escrito estiver, a gente vai ver isso mais à frente, estejais vós também. Jesus era um com o Pai, ele estava na dimensão do Pai, ele não está falando onde eu estou, onde eu estiver no céu, tá? A gente vai ver. Então vamos lá, vamos ver a profecia. Existe uma profecia que aponta para um descendente que iria construir esta casa. E está lá em Samuel. Vocês sabem que Davi, quando ele começa a reinar,
ele olha para a arca e é um tabernáculo, é uma tenda, né? E ele fica, não, eu quero construir uma casa para Deus. E aí Natan vai, fala, não, isso aí, faz isso mesmo. E vai embora. Faz o que está no teu coração. E aí Deus manda ele voltar e fala, não, você volta e vai dizer que não vai ser, que Deus não habita, né? Uma casa feita por mãos humanas, e que vai vir um descendente que vai, enfim, construir uma casa. E a gente vai ler o texto. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Vai lá, constrói uma casa para Deus. Porém, Deus diz a Davi, por intermédio de Natã, que ele, o Davi, não iria edificar uma casa para o Senhor, e sim um descendente. E a gente vai ver de qual descendente que ele está falando. E a gente vai ver uma coisa muito curiosa na palavra de Deus que acontece o tempo todo. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir, a morrer, né, descansar com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E aí a gente vai ver que, de fato, Davi não constrói uma casa, um descendente literal nasce, que é Salomão, e Salomão constrói um templo maravilhoso, suntuoso. Mas não é desse descendente. E a gente vai ver que uma característica das profecias de Deus é que elas têm um cumprimento cíclico. Ela se cumpre uma parte, parcialmente, para se cumprir completamente depois. Isso acontece na Escritura o tempo todo. E o detalhe que vai diferenciar que não é de Salomão, que Deus está falando aqui, porque diz, confirmarei o trono do seu reino para sempre. O reino de Salomão passou. Logo depois, né, de Roboão, já divide, dali já começa a confusão toda, depois eles são reino do norte, Israel é levado em cativeiro, acabou, até hoje. Entendido? Então não é desse descendente que essa profecia está falando. E aí a gente sabe quem é o descendente, quem é a raiz de Davi. A gente sabe que da linhagem de Davi vai vir o verdadeiro descendente, que é Jesus. Então a gente vai linkar mais uma vez nas moradas que o próprio Jesus está falando, que ele precisava ir para poder fazer morada. Vamos juntar mais textos, tá? Isaías: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual o lugar do meu repouso? Por isso, porque Deus não vai habitar Deus não pode ser contido num palácio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Lá em Atos. Mais uma vez confirmando. E aí a gente vai ver, na revelação do profeta Zacarias, apontando já para Jesus. E diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Olha a casa que ele está falando aí. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Ele vai ser rei e sacerdote, acumular os dois ofícios. Quem é o renovo? A gente já sabe, né? Hoje é fácil a gente saber, né? E aí, vamos ver de novo. Efésios, mais um texto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, o qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos a casa. Nós somos. Jesus precisava ir
para enviar o Espírito? Foi o que a gente acabou de ler antes, né? Quando ele subiu e deu dons. Comentei na festa de Pentecostes, o envio do Espírito Santo. Hoje, quando a gente crê, a gente é selado. Um selo, né? Como era antigamente, ó, as correspondências, aquelas parafina, um selo. A gente tem um selo. O penhor da nossa salvação. O Espírito que habita dentro de nós. Nós somos a casa. Nós somos a casa. Nós estamos construindo esse edifício bem ajustado. Aqui é uma figura de linguagem. Um santuário dedicado ao Senhor. 1 Timóteo. Para que se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, coluna e baluarte da verdade. Então, nós somos a morada de Deus através do Espírito Santo. Nós somos a casa que está sendo edificada para a habitação do Pai em sua plenitude. Mais um texto, Hebreus 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. E com essas palavras a gente se enche mais e mais para poder ir até o final e perseverar até o fim. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir este santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, mais claro do que isso, nós somos a casa. Nós somos as moradas que Jesus precisava morrer, ascender aos céus, um corpo glorificado, e enviar o Espírito para construir essa morada. As muitas moradas que Jesus fala lá em João 14, né? 14, eu acho. Somos nós. E você vai ver que se você continuar lendo o próprio capítulo, você vai ver que ele vai falar isso no final, com todas as letras. Mais texto. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que hoje és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, nós, revestidos com o Espírito de Deus, em corpos glorificados, não poderemos mais ser retidos pelo Hades, dado a trombeta. Quando Jesus fala, ó, vem, iremos ao encontro dele. Tá? E essa é a figura sobre a pedra, que é Cristo. Nós vamos sendo edificados. Cada irmãozinho vai sendo um tijolinho, entendeu? E aí formando uma grande edificação, que é o corpo de Cristo. Jesus como pedra, figura de pedra angular, aquela pedra que é a fundação, ou Jesus como cabeça de um corpo, né? Como um corpo, cabeça e várias células. Nós somos, cada um de nós, uma morada com o Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo, né? Maravilhoso. Então vamos avançar aqui, para a gente encerrar. Eu vos levarei... Aí é o detalhe da tradução. Como é importante, às vezes, uma tradução melhorzinha, né? Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Depois dá uma olhada na tradução de vocês. Eu anotei aqui as traduções. Deixa eu ver aqui. Ó, as traduções que estão erradas. Eu anotei a NVI, tá? Estiver, no futuro. E aí, se você olhar no grego original, é presente. Então, é onde eu estou, onde Jesus estava. Ele e o Pai eram um. Então, assim como eu e o Pai somos um, nós sejamos todos um, para que o mundo reconheça. Está na mesma dimensão. Entendeu? Está na mesma dimensão, está na mesma sintonia. Está na mesma... Ai, fugiu a palavra. Na mesma dimensão, daqui a pouco me vem a palavra. Volta e meia dá um apagão. Entendeu? Ele está falando ali disso. Para onde eu estou, vocês também estarão. Vão estar na mesma dimensão. Eu e o Pai um, através do Espírito. E não onde eu estiver, porque aí dá a impressão, se Jesus hoje está no céu, onde eu estiver, vocês também vão estar. Aí pronto. Forma a ideia errada de que as moradas são no céu.
E aí, sem vocês terem nenhuma dessa revelação, nenhum desses versículos, tudo isso que vem sendo construído, você vai ler João 14 e falar, não, a casa é lá no céu. Tá? Então, pelo original grego, é no presente e não no futuro. Tá bom? E aí as traduções, eu anotei aqui. NVI, tá errada. A revista corrigida, a linguagem de hoje e a corrigida fiel. Todas essas estão estiver. E aí o comentário aqui do slide. A palavra no grego está na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Uma forma prolongada de um verbo primário e defectivo. Ser, existir, acontecer, estar presente. Ok? Poliana, citei as traduções erradas, que eu anotei aqui. Eu conferi nas que eu tinha no meu aplicativo, tá? Que estão estiver. Depois os irmãos podem conferir. Eu anotei NVI, revista corrigida, a linguagem de hoje e a corrigida fiel. Exatamente, Amarildo. O versículo 23 vai mostrar. Vai estar escrito ali com todas as letras. Mas, como a maioria das igrejas pinçam o versículo, e ainda tem esses erros de tradução para, né, ajudar a gente a capengar no entendimento, você lê e acha, onde estiver, eu vou estar também. Então, Jesus está lá no céu, eu vou lá para o céu também, na minha casinha, que ele está lá preparando. Então, vamos lá, João 14, 10 e 11. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Foi o que eu falei, onde ele estava, na mesma conexão, na mesma dimensão. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Jesus precisava ir, enviar o Espírito para que a gente esteja nessa mesma dimensão. É tremendo isso. Ele iria preparar em nós esse lugar para nos levar para ele mesmo, ou seja, nos levar à dimensão em que ele estava no Pai. Fazendo isso, nos tornaria sua morada. E aí no 23, está errado aqui, tá 2 e 3 não, João 14, 23, como o irmão Amarildo já citou. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Gente, é só continuar lendo o capítulo, tá? De João 14. Você vai ver todo o contexto desse capítulo, tá falando disso. Jesus precisava morrer, enviar o Espírito, para o Espírito fazer morada em nós. Para que Jesus e o Pai, através do Espírito, fizessem morada em nós. Acabou. Esse foi o último versículo. Com isso a gente encerra. Espero que eu tenha conseguido lembrar. Tem mais versículos, né? Talvez os irmãos achem algum outro versículo ou outro, mas esses são os principais versículos quando você pensa assim, não, mas eu vou para o céu, eu vou morar no céu, que vem à cabeça. E aqui a gente, um a um, já com o entendimento todo que foi construído ao longo dessas 4 aulas, espero que eu tenha conseguido acrescentar um pouquinho mais, tá, irmãos? Se tiver alguma dúvida, pode colocar. Se algum irmão quiser colocar alguma coisa, pode colocar. O irmão colocou João 17, 21. Deixa eu abrir aqui também. Deixa eu abrir aqui. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Foi o que eu citei de cabeça, mais ou menos, né? Entendido? É maravilhoso, né? Quando a gente consegue enxergar o reino, o propósito, e enxergar o plano de Deus eterno que foi estabelecido desde a fundação do mundo, e ver que lá na frente já está tudo que vai acontecer, e a gente consegue entender o nosso propósito, a nossa vocação. Isso ajuda muito a gente perseverar, a gente andar em santidade, a gente não negociar com o pecado, porque tempos sombrios virão, né? A gente vai passar pela tribulação, a gente vai ver isso, acho que vai falar, né, em algumas aulas futuras, e a gente precisa ter essa esperança. O que a gente vai herdar? Lógico que se fosse apenas o céu e cantar no coral eternamente seria maravilhoso, gente, mas é muito mais profundo, e a Bíblia está escrito isso tudo nos profetas.
Só que a maioria das igrejas, infelizmente, não ensina os profetas. Então, revejam as aulas. Se tiver alguma dúvida, a irmã colocou. Fiquei em dúvida entre o Hades e o seio de Abraão. O seio de Abraão está dentro do Hades. Foi como eu falei, imagina o Hades como um presídio. E dentro do presídio você tem... O Hades é a região da morte. Dentro dessa região, que é um presídio, não deixa de ser, você tem setores. Então, digamos que o seio de Abraão é o setor dos privilegiados, dos santos. E o tormento, o outro lado do abismo, que está separado, é o pessoal que está lá naquela cela com 500 dentro da mesma cela. Essa é a diferença, tá? Então, o seio de Abraão está dentro do Hades. Tá bom? Entenderam agora, Paula? O Hades é a região. E o seio de Abraão está dentro da região, tá? E o tormento também está dentro dessa região. O Hades é a região inteira, tá bom? É esse o entendimento. E existe um abismo separando eles, tá? É esse o entendimento. Ficou claro agora? Depois revejam a aula. Eu no meu trabalho eu atendo por um fonezinho, né? Quando dá, eu boto um fonezinho e fico ouvindo. Então, é uma maneira da gente rever, passar o tempo, se tiver um Wi-Fi, captar, tá bom? Revejam as aulas, anotem as dúvidas. Acredito que o pastor Igor, em algum momento, vai liberar alguma coisa para perguntas e respostas, tá bom? Exatamente, Vitor. Vitor comentou em Pedro, diz que somos edificados casa espiritual. Em contrapartida, há uma cidade também. Sim, vocês vão ver que a cidade vai descer. A cidade vai descer, cenas dos próximos capítulos. Eu não sei qual é a próxima aula, tá lá no esquema, né? Nem sei quem vai dar, mas eu não dou mais nenhuma. Então, espero que tenha sido uma benção essa aula. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma dúvida, a Helenilza comentou: o Hades é a sepultura, um lugar para onde vão todos os mortos, e esse lugar tem compartimentos. Isso aí. Entendido? Então vamos orar, agradecer pelo privilégio, né, gente? Hoje a gente ainda consegue ensinar abertamente. Nosso país não tem perseguição, tem países que a Bíblia é página por página, né? É escondido e a gente tem esse privilégio, então não desperdicem isso, valorizem esse tempo de poder estudar, de ter liberdade, de não sermos perseguidos, né? A gente sofre quase nada de perseguição, a gente não pode nem se comparar, né, aos países perseguidos. Tá bom? Então vamos agradecer e não sei qual é a próxima aula, vou ver lá no... Vocês vejam lá no grupo e vai ser na quinta-feira às 17h30, tá bom? Santo Deus, Tu és tremendo, Senhor, Tu és maravilhoso. Muito obrigada, Pai, porque nós não somos nada, Senhor, para esse mundo, mas Tu tens te revelado, Senhor, a nós, pequeninos, para entendermos de fato a riqueza das Tuas revelações, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, muito obrigada, Senhor, por fazermos parte dessa geração que compreende, que entende o Teu reino, que entende a sua vocação, que entende seu chamado e que está disposta a pagar até o fim, Senhor, e jamais negar o Teu Filho, jamais te negar, Senhor, mesmo diante da morte. Nos ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé, nos fortalece, Senhor, não permita que o inimigo venha roubar nenhuma dessas palavras aqui colocadas, Senhor, e que meus irmãos tenham uma noite de descanso, uma noite de paz, abençoado na Tua presença, com os anjos acampados ao redor de cada uma das casas, Senhor, para que no sono dos justos eles solidifiquem esse entendimento, Senhor. Continua trabalhando no coração deles, continua, Senhor, revelando a cada um deles, para que no final desse seminário mais e mais filhos entendam o seu chamado e levem adiante a boa nova
do teu reino, Senhor, que em breve virá. Ô Santo, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Eu sou muito grata a Ti. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Até a próxima aula, se Deus que permitir. Tá bom? Beijo, fique na paz.